E o segundo capítulo de Mojuro, ou Jujutsu Kaisen Módulo, começa Shed, tá, filho? Logo com uma pergunta importantíssima. A capa dos protas, e obviamente o Maru ali também, dizendo feiticeiros e os alienígenas. O que essa mistura vai trazer? Harmonia ou... Aí fica a critério de vocês, se é uma pergunta sem resposta ou se a resposta é o próprio nome do capítulo, que por sinal é Força de Dissuasão. E pra quem não sabe o que é isso, eu vou explicar agora pra vocês, rapaziada. Força de dissuasão é a capacidade de impedir um indivíduo, grupo ou nação de agir de determinada forma através da ameaça de consequências negativas ou custos que superem os benefícios esperados da ação. E se for para pensar, até que talvez faça um pouco de sentido mesmo com o nome do capítulo, né? E então o mangá começa de fato no Museu de Ciências do Futuro em Kyoto, onde os superiores da galera estão lá conversando, o Uzami e o Mino. Um deles pergunta se o superior do capítulo anterior, né, o Uzami, se ele tem certeza de adiar a quarentena e a avaliação de riscos do Ministério da Saúde. E eu não sei não, viu, rapaziada, mas a última vez que ficaram na indecisão de ficar em quarentena ou não, vocês já viram o que rolou no nosso mundo, né? E então o Uzami começa a falar de algo que realmente parece se tratar de uma espécie de pandemia mesmo, já que ele diz sobre um alto risco de infecção ou efeitos desconhecidos nos civis. E então o superior começa a falar que eles não sabem nada sobre eles, entre aspas, provavelmente se referindo aos aliens, mas que mesmo assim eles têm que tomar cuidado, porque se tratar os aliens como cachorros sarnentos, eles podem acabar causando guerra, né? Porque vai falar que só porque os bichos veio de outro planeta, automaticamente eles são sarnentos e pode trazer infecção. Pô, rapaziada, preconceito com os aliens, né? E aí eles ficam meio que com medo mesmo de como os aliens podem reagir e como eles podem até fazer precauções, né? Cumprimentar os aliens ou até mesmo o que eles devem fazer quando estiverem na presença dos aliens. E aí eles chegam logo em seguida com um maluco que parece o Tengen, dizendo que se chama Jabaroma e que veio juntamente com o Cross, sendo o seu assistente. Que sim, ele é idêntico ao Maru, porque provavelmente esse é o tal gêmeo dele que ele citou no primeiro capítulo. Enfim, vocês já estão ligando os pontinhos, né? Então os dois apertam as mãos e o Uzami acha estranho o alien ter aprendido o japonês tão rápido, mas ainda assim tudo normal. Então o assistente do Uzami, o Mino, ele se apresenta também, enquanto ele se pergunta do porquê os caras saber tantas línguas e ninguém ter contado. Pelo amor de Deus, rapaziada, os caras não podem mais ser bilíngue, que os aliens já é informação demais, já são extremamente inteligentes, caramba. Saber outras línguas é extremamente sigiloso, rapaziada, tomem cuidado, hein? Poliglotas, o Japão vai atrás de vocês, mentira. Enfim, os malucos tá muito em choque em relação a tudo isso, e então a reunião começa e logo eles vão ficar mais em choque ainda, tá? Enquanto o Zomi também começa a ficar meio que preocupado e com medo de ser uma provocação eles saberem japonês, porque eles podem querer usar isso pra transmitir informação pro exterior. Mas assim, eu só acho que não precisa nem ser um alien pra fazer isso, porque tipo, se onde a gente já vive, em 2025, já tem tradutor de voz, imagina em 2087, né, mano? Mas enfim, vamos voltar aqui ao capítulo. Aí o Jabutinga pede pra trazer o representante deles, e ele diz que precisa vir antes pra poder meio que apaziguar as coisas, porque se o cara em específico que chegar logo de cara, que é o representante mesmo, eles ficariam muito em choques. Então ele também diz que o representante precisava farmar a aura pros caras. Ah, mano, eu não vou ficar falando isso não, velho. Enfim, o representante chega, o representante B10 ali, e mano, papo, ficou muito da hora esse quadro aí, com a reação deles ali, todo em choque, sem saber o que fazer. Ficou bem imponente mesmo esse desenho desse cara aí. E principalmente o Mino ali, né, que parece que até passou mal com a presença do maluco, velho. Mas enfim, depois do Mino ter sentido a presença do filho do Sukuna aí, né, logo em seguida corta pra ambos um local que parece uma espécie de cafeteria espacial. Eles estão conversando e o Mino acaba perguntando se ele ainda estava vivo depois de tudo aquilo. Eita, rapaziada, não sei o que aconteceu com o Mino, mas deve ter sido tenso, né? E o Uzami diz que ele tá vivo sim, mas o Mino diz que não dá pra ele continuar mais com isso. Ele diz que tá incrédulo por ter visto o nível do Sukuna. E nessa parte eu não tô nem zoando, ele realmente diz isso, ou seja, vai que o cara é realmente filho do Sukuna, tá ligado? Eu não acho que seja isso, mas, pô, dá uma familiaridade por causa da imponência dos caras, né? E o Uzami diz que eles não podem supostamente fazer nada sobre as exigências, porque o cara poderia basicamente destruir o país inteiro sozinho se necessário. Então eles vão ter que meio que aceitar tudo, né? Mas, ao invés disso, em vez de eles pedirem algo extremamente poderoso ou algo extremamente crucial pra humanidade, eles só pediram pra deixar o Maru seguir o grupo dos protas. Que o Uzami obviamente tá desconfiado, mas ele diz que chega até a ser fofinho eles pensarem dessa forma, né? Chega até a ser fofo os caras pedir só pra... Ah não, deixa o maluco, um dos aliens seguir vocês aí, tá? Nós não queremos mais nada além disso. É estranho, né, rapaziada? Então mostra melhor agora o tenebroso do irmão do Sukuna atrás do Cross, enquanto eles discutem sobre se eles são refugiados e precisam nomear os irmãos Okotsus para meio que guiar essa peregrinação assim deles, né? Porque como eles são refugiados, eles precisam de alguém para ajudar. Então os Okotsus seriam meio que a escolha ideal para serem nomeados, apesar de que eles são muito jovens. Enfim, essa parte não foi muito explicada ainda do porquê e o que isso significa de fato, né?
Então vamos ignorar por enquanto esse lance de ser nomeado, acho que talvez encarregado dos aliens, né? Não entendi direito. Enquanto isso, o Mino diz que tá com medo de que eventualmente tudo se torne guerra, mas o Uzami diz que não vai acontecer isso, porque isso não pode acontecer de jeito nenhum, que eles precisam evitar a todo custo, e por isso eles devem lutar para se darem bem com os aliens, e também havia uma certa conciliação, e também não existe ninguém melhor do que a nova geração para amolecer o coração dos aliens e ser inspirador a eles para fazer um mundo de paz, enquanto eles adultos vão trabalhar para isso também. E cara, realmente não tô zoando, é literalmente a conversa dos caras sobre isso. Aí corta pros irmãos discutindo se eles existem de fato ou não, os aliens no caso, né? E mano, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais esse diálogo, mas relaxa que quem também não aguenta mais esse diálogo de se existe alien ou não, vai piorar, tá? Enfim, eles estão conversando se aliens existirem não é demais, já que maldições já é bastante coisa, agora juntar com alien é inevitável, cara, vida dandadã mesmo. E aí o Tsurugi diz que não tem culpa disso, que quem decidiu tudo basicamente foi o autor, o mestre de maldições que decidiu isso, e que eles precisam começar agora a se preparar, afinal de contas eles têm o poder do Sukuna, e se o Maru tem um olho na testa, dá certo que ele é um alien, né? Então eles discutem mais um pouco ainda sobre isso, ficam um bom tempo. Eu vou pular essa parte, rapaziada, porque, pô, é foda ficar falando sobre alien existir ou não, vocês já estão ligados que existe, né? É chato pra caramba. Então, claro que por serem da base da hierarquia inicial, o Uzami não vai contar basicamente nada pra eles, então eles vão precisar meio que procurar essas informações por conta própria. Mas aí a Yuka diz que eles poderiam falar com o Maru, né? Pra eles talvez contar alguma coisa, eles conversarem entre si, mas o Tsurugi acha melhor não, já que ele diz que é meio que perigoso. Mas a Yuka fala que ele é meio que hipócrita por isso, porque ele mesmo tinha dito anteriormente que o Maru foi escolhido por ser o mais confiável pra fazer parte do grupo dele, sendo o inspetor, né? Então, voltam alguns minutos no mangá, antes daquele psicopata, né, de fato ser levado, do último capítulo, ele foi preso num carro forte, que tem uma grade holográfica ali de energia clássica de Cyberpunk, vocês estão ligados, né, pra não deixar ele escapar. Aí, os dois irmãos ficam meio que zoando da cara do Mino, que é meio que cagão demais pra desconfiar deles, e aí ele fica com medo de se aproximá-lo do carro forte e acabar explodindo, coitado. Aí, eles se provocam mais um pouco, no caso o psicopata e os irmãos, e eles conversam sobre a IA, já que o cara diz que a IA tá meio que dominando tudo, e que eles deveriam voltar a usar papel e voltar à época mais arcaica, assim dizendo, né, pra não ficarem independentes dela. Crítica foda, hein, rapaziada. Da hora mesmo. E aí, de novo, o cara questiona o Tsurugi de não acreditar em aliens, sendo que ele é um feiticeiro. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho, Tsurugi, acredita logo, cara, tá dando raiva já. Acredita que tu tá indo na dança Cyberpunk, maluco, meu Deus. Aí o Tsurugi pergunta de novo, só pra confirmar se realmente existem aliens na Terra, cara. Ah! Então o mano lá fala que tem 50 mil aliens flutuando, e o Tsurugi compara isso com o estádio de Koshien. E quem já foi pro Japão vai saber, quem não sabe faz igual eu, pesquisa no Google. E aí o cara diz que a nave dele está no espaço, mas é logo acima do país do Japão ali, né? E que provavelmente eles estão cobertos por algum tipo de barreira ou tecnologia que eles ainda não conhecem. E que se eles forem para Nagano, no planalto de Kurumayama, eles irão ver a nave, porque ela provavelmente vai enfraquecer a técnica ou a tecnologia às 8 horas da noite, no momento da entrada de suprimentos, e isso possibilitará, claro, eles verem a nave deles e tudo mais, né? E aí talvez de fato o Tsurugi para de ficar perguntando se existe alien, cara. Pelo amor de Deus, cara. E aí então eles deixam pro Mino resolver tudo lá, coitado, e eles vão pra onde o cara recomendou, pra Nagano, lá no Planalto de Kurumayama, beleza? E enquanto isso eles discutem sobre seus ideais e sobre como a Yuka quer o anel pra... Bom, deu o anel. E o Tsurugi quer devolver a ela quando ele se tornar forte o suficiente pra não precisar mais depender dele. Justamente pra ser igual a Maki, né? Não ter que depender dele de nenhuma outra ferramenta necessariamente pra ser forte. Então, eles acabam dando de cara com um retângulo imenso, maluco. E olha, esse quadro ficou bonitão, tá? Aí os dois repetem literalmente tudo que eu acabei de falar de novo, sobre as suas determinações, sobre ser do nível do Sukuna, sobre ser perigoso, sobre eles terem que herdar a vontade dos avós e tudo mais, e como que o Tsurugi quer ser como a Maki e a Yuka como o Yuta, beleza? Então corta de novo pro Maru indo ver o seu irmão, o Cross, né? E os dois começam a conversar sobre a familiaridade dos humanos com os Shimorianos, já que os Shimorianos também possuem pessoas más e boas por lá, e os humanos também são assim. E aí eles precisam evitar a todo custo conflitos. Mas o Cross não parece estar muito interessado em evitar conflito não, mano. Ele só tá do lado dos alienígenas mesmo, e o que der, deu, tá ligado? Então o Cross manda ele continuar investigando e sai de lá dizendo que precisa resolver as tarefas dele. Aí o Maru diz que já que ele precisa resolver as tarefas nesse dia, de boa, ele chama ele pra tomar um cafezinho no outro dia, né? Tomar um café da manhã juntos, aproximar a relação de irmandade ali, tá ligado?
E aí ele recusa dizendo que tá ocupado, que não pode não. E obviamente o Maru fica chateadão, né? Enquanto isso, voltando pros irmãos agora, eles passam numa catraca com um relógio tecnológico lá de holograma pra poderem ir até a escola técnica, mas o Tsurugi não consegue passar, então ele pede que a sua irmã vá na frente, enquanto ele próprio vai pra outro local, num terraço de um prédio onde o Maru tá refletindo sobre a vida. E aí ele já chega logo perguntando pro Maru o que o Maru tá aprontando, o que ele tá pensando em fazer, como se o maluco fosse um criminoso, tá ligado? Ele fala também pro Maru não ficar ali no topo do prédio não, né? Porque se ele ficar ali na ponta do terraço, o pessoal vai pensar que ele quer se jogar e aí eles vão acabar ligando pra polícia. E outra que também ele tem entrado ali, seria meio que considerado uma invasão de propriedade, né? E ele aproveita pra perguntar se no planeta do Maru, né? No planeta dele não existe esse tipo de coisa, né? De invasão de propriedade e tudo mais. E aí do nada o Maru manda ele simplesmente calar a boca e diz pra ele não falar com ele e só vaza, mano. Aí o Tsurugi fica com uma cara bizarra. Credo, velho, olha essa cara, mano. Realmente chega a dar pesadelo, tá? Mais do que o irmão do Sukuna. E ele fica se perguntando que sujeito que o Maru é. E aí o mangá diz que o Tsurugi tentou se aproximar, mas o Maru é um pouco irritante, como se fosse uma pergunta mesmo ao público. E aí assim o capítulo acaba, pessoal. Vai perguntando aí pra vocês, fazendo essa pergunta aí. Vocês acham que ele é irritante ou não? Cara, é complicado, velho. Realmente esse mangá aí, esse spin-off, ele não tem, pelo menos até o momento, né, nem um pingo de todo o hype, de toda a potência, de todo o poder atrativo que Jujutsu Kaisen tem, tá ligado? Eu achei o primeiro capítulo até que mediano, mas esse sinceramente eu achei um capítulo bem bosta, mas eu vou ver se no terceiro capítulo as coisas vão melhorar ou não, né? Independente disso, eu pretendo trazer pra vocês aí todos os capítulos resumidão, pra ajudar quem não tem muito tempo pra ver, ou pra quem tá interessado em ver, mas também não quer ficar lendo diálogos imensos nos capítulos, porque sim, tem muito diálogo nesse mangá aí, nesse spin-off. Então, é basicamente isso, fechou? Se você puder e quiser, deixa o like aí, ajuda o canal, se inscreve e tudo mais, e tamo junto, rapaziada. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.